O dia em que Lisboa ardeu começou com um silêncio estranho. Não eram ainda as sirenes, nem o som das pessoas nas ruas, era o ar. Pesado, quente, como se a cidade tivesse prendido a respiração. Eu, João, estava no meu pequeno apartamento no bairro Alto, tentando salvar o que cabia numa mochila, manuscritos, um disco externo, um livro que sempre me acompanhava. Quando a primeira sirene ecoou pela rua, percebi que já não tinha muito tempo. Do lado de fora, vozes gritavam ordens. O cheiro a fumo entrava pelas frestas, queimando a garganta. Abri a porta e vi o corredor coberto por uma névoa cinzenta. Foi então que ele apareceu. Precisa sair agora. A voz era firme, cortando o ar como se não houvesse alternativa. Um homem de capacete e colete refletor aproximou-se sem hesitar. Não disse o nome de imediato, apenas me agarrou pelo braço com força suficiente para me fazer andar. Eu reagi instintivamente. Só preciso de mais 2 minutos. 2 minutos, aqui, podem ser a diferença entre viver e não sair. Vamos. Olhei para ele, por um instante, esqueci o calor que subia das escadas. Havia uma segurança no seu tom que não admitia contestação. Fechei a mochila e segui-o. Descemos pelas escadas estreitas, cada passo acompanhado por estalos distantes, como se o próprio ar estivesse a rachar. No segundo piso, um vento quente entrou pela janela partida, espalhando partículas brilhantes. Ele colocou-se à minha frente, bloqueando a passagem das faíscas. Continua. Não para, não olha para trás. No resto do chão, a claridade alaranjada iluminava a saída. Do lado de fora, o caos parecia coreografado, bombeiros coordenando-se, vizinhos sendo guiados, veículos prontos para evacuar. Ele manteve-me perto, como se tivesse assumido que a minha segurança era agora uma missão pessoal. Tem onde ficar? Perguntou, enquanto me encaminhava para a zona de recolha. Um amigo em Alfama. Melhor. Fica longe desta área nas próximas horas. Não sabia o que responder. Parte de mim queria agradecer, mas a garganta estava seca demais. Só conseguia acenar. Foi quando ele finalmente disse: Miguel. Sou o Tenente Miguel. João. O nosso aperto de mão durou mais do que o necessário. No meio de gritos, sirenes e o calor que parecia dobrar o ar, aquele momento foi estranhamente silencioso. Ele assentiu, deu um passo para trás e apontou para o autocarro de evacuação. Vai. Eu volto para dentro. Não perguntei porquê. Apenas observei enquanto ele se afastava na direção contrária à de todos. A sua silhueta perdeu-se no fumo, e senti um impulso inexplicável de não o deixar desaparecer da minha vida como tinha acabado de desaparecer naquelas chamas. 3 dias depois, o centro de evacuação em Alcântara fervilhava de vozes, passos apressados e o som constante de rádios comunicadores. Eu estava junto a uma das mesas, tentando encontrar um pouco de calma com um café fraco e morno, quando vi uma figura entrar. Não havia capacete, nem uniforme, mas reconheci-o no instante em que os nossos olhares se cruzaram. Miguel. As roupas civis não escondiam o cansaço, os ombros pesados, a respiração curta, o olhar que parecia carregar uma semana inteira de calor e fumo. João, o escritor que não queria sair de casa, disse ele, com um sorriso breve. E o bombeiro que não aceitou mais 2 minutos como resposta. Rimos, mas a tensão no ar não se dissolveu. Ele sentou-se à minha frente, segurando o copo com as 2 mãos como se precisasse daquela temperatura para se manter desperto. Consegui 2 horas de descanso, disse. Dormi meia. Não conseguem parar? Não. Ainda há muita coisa para conter. É como tentar segurar o mar com as mãos. O seu tom não era de queixa. Era constatação pura, fria. Vi no seu rosto uma fadiga que não se media em horas sem dormir, mas no peso das decisões que tinha de tomar em cada turno. Mudámos de assunto quando percebi que ele queria, pelo menos por alguns minutos, afastar-se do fogo. Então, sempre quis ser bombeiro? Perguntei. Desde miúdo. Mas quando assumi que era gay, o quartel não foi o lugar mais fácil. Sofreste muito preconceito? Mais silêncio do que insultos. E, às vezes, o silêncio é pior. Olhei para ele por um momento, sem saber se estava a dizer aquilo porque confiava em mim ou porque já não se importava com a reação. No meu caso foi diferente. A minha família aceitou bem, mas alguns amigos desapareceram. A parte estranha é que doeu mais perder os amigos do que seria perder a aprovação de um desconhecido. Sei bem como é, disse ele, e pela primeira vez sorriu de forma menos tensa. Estávamos presos nesse pequeno espaço de compreensão mútua, onde as palavras fluíam com cuidado, mas sem máscaras. E foi nesse instante que uma voz interrompeu, carregada de familiaridade indesejada. João? Levantei a cabeça e vi o Sr. Álvaro, meu vizinho do prédio. Estava de pé, com a expressão meio confusa, meio curiosa. Não sabia que também tinhas sido evacuado, disse, olhando de mim para Miguel com um interesse que não era inocente. O corpo de Miguel ficou rígido. Senti-o recuar ligeiramente na cadeira, como quem se prepara para um ataque que talvez não venha, mas que já conhece. Sim, tive de sair quando o fogo chegou perto, respondi, tentando manter a naturalidade. E este é? Perguntou Álvaro, alongando a pausa. Miguel lançou-me um olhar rápido, uma pergunta silenciosa, o que dizemos? Foi um segundo que pareceu longo demais. Um amigo. Ajudou-me a sair do prédio. O vizinho assentiu, mas havia no seu olhar uma centelha de julgamento. Murmurou qualquer coisa sobre ir buscar mais água e afastou-se. Mas o estrago estava feito. Odeio isto, disse Miguel em voz baixa.
Este medo de sermos lidos como se fosse algo que precisasse de explicação. É só um vizinho curioso. Não, João. É mais do que isso. É aquela sensação de que, por um instante, alguém decidiu que sabe quem tu és e que isso é assunto dele. Ficámos em silêncio. Não era apenas sobre o Sr. Álvaro. Era sobre todas as vezes em que Miguel teve de medir gestos, controlar palavras, recuar no último momento. Eu também conhecia essa dança, embora tivesse vivido menos vezes. Não quero viver com esse medo outra vez, disse ele, por fim. Então não vamos. Não sei se as minhas palavras soaram como promessa ou desafio, mas o efeito foi imediato. Miguel relaxou um pouco e bebeu o resto do café de um só gole. Olhou para mim como quem mede forças. Gosto de como dizes as coisas como se fosse simples. Talvez seja. Ou talvez eu só queira acreditar que é. Lá fora, alguém gritou ordens. Ele levantou-se, pronto para voltar ao trabalho, mas parou antes de dar o primeiro passo. Hei de voltar, disse. Desta vez não para de tirar de um incêndio. E, antes que eu respondesse, já estava a atravessar a sala, misturando-se com outros uniformes e vozes apressadas, deixando-me com aquela estranha mistura de segurança e incerteza que só ele parecia provocar. A campainha tocou pouco depois das 9. Eu já estava a pôr a mesa improvisada, 2 cadeiras de metal e uma pequena mesa dobrável, quando abri a porta e vi Miguel. Ainda trazia no corpo a marca do dia longo, os olhos cansados, o passo um pouco pesado, mas um sorriso breve que dissolveu a minha ansiedade. Espero não estar atrasado, disse ele, erguendo um saco de papel. Trouxe vinho. Chegaste exatamente quando devias. A cozinha do meu alojamento temporário não tinha nada de especial, mas fiz o possível para criar algum calor no ambiente. Um prato de massa fungante, pão fresco, sobre a bancada, o meu portátil aberto na página do romance. Sentámo-nos, durante alguns minutos, o som dos talheres a tocar nos pratos misturou-se com conversas leves, coisas banais sobre comida, música, ruas preferidas de Lisboa. Só depois, quando o vinho começou a aquecer-nos por dentro, a conversa foi ganhando outra densidade. Lembras-te da primeira vez que pensaste isto sou eu? Perguntou ele, com uma curiosidade que parecia mais pessoal do que casual. Tinha 17 anos. Estava a ler um livro e percebi que o que sentia pelas personagens masculinas ia além da identificação. Mas não disse nada a ninguém até aos 20. E tu? Aos 19. Foi um choque para mim, mais pelo medo do que pela descoberta. O medo de perder lugares, pessoas, até partes de mim. Havia algo na forma como ele dizia medo que me fez querer perguntar mais. Ao mesmo tempo, percebi que forçar seria quebrar um delicado fio de confiança. Para aliviar o peso, decidi abrir o portátil. Queres ouvir um trecho do meu livro? Quero. Comecei a ler um capítulo onde o protagonista atravessa uma cidade em chamas procurando alguém. Não era autobiográfico, mas Miguel percebeu. No meio da leitura, reparei no seu olhar fixo, não no ecrã, mas em mim. Esse personagem tem muito de ti, comentou. Talvez. Ou talvez tenha muito de nós dois. Sorriu, mas antes que pudesse responder, uma batida seca à porta interrompeu-nos. Troquei um olhar rápido com ele, estranhando a hora. Quando abri, encontrei de novo o Sr. Álvaro, o vizinho. Vi luz e pensei em avisar que amanhã a rua vai estar cortada por causa das equipas, disse, mas o olhar dele passou de mim para Miguel, demorando-se mais do que o necessário. Não sabia que tinhas visitas a esta hora. A tensão foi imediata. Miguel endireitou-se na cadeira e o ambiente descontraído evaporou-se. É um amigo, disse eu, usando o mesmo tom neutro da outra vez. O vizinho assentiu, mas havia algo nas sobrancelhas erguidas, como se aquela fosse informação suficiente para alimentar suposições durante semanas. Despediu-se rapidamente e fechou-se no corredor. Fechei a porta, sentindo o peso do silêncio que ficou. É sempre assim? Perguntou Miguel, baixo. Às vezes. Mas talvez hoje tenha sido pior porque, hesitei. Porque me importo com o que pode estar a sentir. Não é sobre ele em particular. É sobre todos os eles que já encontrei. Pessoas que não dizem nada, mas que olham como se estivessem a medir a tua vida com régua própria. Sentei-me ao lado dele, não em frente. Não quero que penses que tens de te esconder aqui. Eu não quero. Mas a verdade é que, quando isso acontece, sinto-me outra vez com 20 anos, a entrar num quartel onde cada passo tinha de ser calculado para não chamar atenção. Por um momento, pareceu que ia levantar-se. Mas ficou. Não vou deixar que um olhar deste estrague a noite, disse, tentando recuperar o sorriso. Lê-me o resto do capítulo. E assim fiz. A leitura tornou-se o nosso refúgio silencioso. Entre uma frase e outra, sentia-o a relaxar, e cada vez que eu erguia os olhos do ecrã, via que a barreira entre nós se tornava um pouco mais frágil. Quando fechei o portátil, a massa já tinha arrefecido, mas não nos importámos. Ficámos ali, a falar em voz baixa, como se o mundo pudesse ouvir, e a rir de coisas pequenas, até que a madrugada se ensinou pelas janelas. E apesar da intromissão, ou talvez por causa dela, soube que aquela noite seria lembrada como a primeira vez em que, mesmo à beira do medo, escolhemos ficar. O incêndio já estava controlado, embora as colunas de fumo ainda fossem visíveis no horizonte. A cidade respirava de forma desigual, algumas ruas retomavam o ritmo, outras ainda guardavam o cheiro acre da última semana. O meu alojamento temporário continuava a ser um espaço pequeno, funcional, mas que já começava a parecer demasiado estreito para as conversas que Miguel e eu tínhamos começado a ter. Foi numa dessas conversas, no fim de um jantar simples, que as palavras me escaparam antes de eu medir todas as implicações.
Vai morar comigo. Miguel ergueu os olhos, surpreso, como se eu tivesse acabado de propor uma mudança de continente. Estás a falar a sério? Sim. O meu apartamento no bairro Alto vai ser libertado para os moradores na próxima semana. Está intacto. Há espaço para nós dois. Ele recostou-se, como quem tenta avaliar não só a proposta, mas tudo o que ela implicava. João, tens noção do que estás a dizer? Não é só dividir um espaço. É assumir uma vida conjunta. Eu sei. E é exatamente isso que quero. Por um momento, o silêncio encheu a sala. Não era o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas o de quem está a sentir o peso de uma decisão. Miguel olhou pela janela, para a rua calma, e disse: Sinto-me bem contigo. Mas também sei que viver juntos significa que não vamos poder esconder-nos. Nem que quiséssemos. Essa frase ficou no ar. Eu sabia que não se tratava apenas de conviver com as rotinas um do outro. Era sobre sermos vistos como um nós por todos, vizinhos, amigos, colegas. Não quero esconder, respondi. Não mais. Ele respirou fundo, por um instante, pareceu pronto a aceitar. Mas antes que pudesse dizer algo, uma batida seca na porta fez-nos sobressaltar. Levantei-me e abri. Lá estava ele outra vez, o Sr. Álvaro. Desculpa incomodar, João. É que amanhã vai haver uma vistoria na rede elétrica do prédio. Talvez queiras preparar-te, disse, mas o olhar deslizou imediatamente para Miguel, sentado à mesa. Continua por aqui. Aquela frase simples veio acompanhada de uma sobrancelha erguida e um sorriso curto, que podia ser lido como cortesia, ou como avaliação. Sim, estamos a jantar, respondi, num tom neutro. Claro, claro. Não me alongo. Boa noite. Fechei a porta devagar. Miguel observava-me, imóvel, e eu sabia que não era pelo conteúdo da mensagem, mas pela forma como tinha sido entregue. É sempre assim? Perguntou. Não sempre. Mas, às vezes. Esta às vezes é o suficiente para me lembrar do que não quero viver outra vez. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente incomodado. Passei anos a medir cada gesto no quartel. A baixar o tom da voz quando falava de quem estava ao meu lado. Não quero sentir isso dentro de casa. Sentei-me diante dele. E não vais. Se vamos viver juntos, é para sermos nós próprios. Com vizinhos curiosos, com olhares demorados, o que vier. Miguel sustentou o meu olhar durante longos segundos. Depois, deixou escapar um sorriso breve, quase cansado, mas verdadeiro. Está bem. Aceito. O alívio foi imediato, como se uma corda invisível tivesse sido cortada. Mas percebi que ele ainda carregava um receio silencioso. Nos dias seguintes, começámos a planear a mudança. Entre caixas e listas, havia momentos de riso, mas também de hesitação. Um dia, enquanto passávamos pela entrada do meu prédio para ver o apartamento, cruzámo-nos com dois vizinhos. Cumprimentaram-me, depois, olharam para Miguel. Não houve nada de abertamente hostil, mas o olhar demorou-se o suficiente para que eu sentisse a tensão no corpo dele. Vês? Murmurou. É isto. É só um olhar. É um olhar que já conheço. Parei no meio do corredor e toquei-lhe no braço. Miguel, não vamos poder controlar o que os outros pensam. Mas podemos controlar o que fazemos com isso. Podemos viver na defensiva, ou podemos viver. Ele suspirou, dessa vez, não respondeu. Continuámos até ao apartamento. Lá dentro, o ar cheirava a pó e a memória. A última vez que eu estivera ali, o fogo avançava na cidade. Agora, o silêncio era quase absoluto. Então, é aqui que vamos começar? Perguntou, percorrendo o espaço. É aqui. Andámos pelo apartamento, discutindo onde ficaria a mesa, se precisávamos de mais prateleiras. Falávamos de móveis, mas no fundo estávamos a falar de como nos encaixaríamos um no outro. Na semana seguinte, Miguel trouxe as primeiras malas. O Sr. Álvaro estava no patamar, encostado à parede, e acompanhou a cena com um cumprimento seco. Não disse nada, mas aquele olhar, mais uma vez, ficou no ar. Fechamos a porta e Miguel encostou-se a ela, cruzando os braços. Isto ainda vai ser um teste, não vai? Provavelmente. Mas não estamos aqui para passar num teste. Estamos aqui para viver. E assim, entre pequenos choques com o mundo à volta e a decisão firme de não recuar, instalámo-nos. Não como quem se esconde, mas como quem ocupa o espaço sabendo que ele é legítimo. Na primeira noite no apartamento, sentámo-nos na varanda. A cidade ainda tinha cicatrizes do fogo, mas as luzes voltavam a acender-se em várias colinas. Miguel apoiou o braço na cadeira e disse: Sinto-me em casa. E isso assusta-me um pouco. Porquê? Porque sempre que me senti assim, algo veio tirar-me isso. Talvez desta vez seja diferente. Ele olhou para mim, sério. Só vai ser diferente se nós quisermos que seja. E naquele momento, percebi que viver juntos não seria apenas partilhar um teto. Seria partilhar a decisão diária de não deixar que olhares, vizinhos ou lembranças ditassem a forma como iríamos existir. O outono chegou com um vento mais fresco e um céu finalmente limpo. Lisboa ainda tinha manchas de fumo nas memórias, mas as colinas voltavam a acender-se de luz e conversa. Quando a corporação anunciou a cerimónia de agradecimento aos operacionais, senti que a cidade inteira queria inspirar fundo, enfim, soltar o ar. Miguel recebeu o convite com um sorriso tenso. Não era um prémio, era um agradecimento coletivo, mas o seu nome constava entre os que falariam. Disse que não tinha jeito para discursos.
Eu disse que tinha, sim, não pelos floreios, mas pela verdade. No dia marcado, o quartel foi transformado. As viaturas alinhadas, bandeiras nas paredes, cadeiras em filas, famílias, vizinhos, representantes do município. O som metálico dos microfones a serem testados misturava-se com o cheiro a café de garrafas térmicas. Chegámos cedo. Miguel apertou-me a mão quando atravessámos o pátio, como quem segura uma certeza para não a deixar cair. Se eu engasgar, faz um sinal, murmurou, meio a brincar. O meu sinal é este, respondi, devolvendo o aperto. Estou aqui. Sentei-me nas primeiras filas. Enquanto os discursos de abertura aconteciam, percorri o rosto de Miguel à distância. Não tinha a roupa de trabalho, não trazia o peso daquele olhar de turnos infinitos. Tinha uma serenidade quase nova, a serenidade de quem escolheu ficar. Chamaram-no. O aplauso nasceu imediato, sem obrigação. Miguel subiu ao palanque, ajustou o microfone com um gesto prático e olhou para a assistência. Por um segundo, pareceu procurar um ponto fixo. Encontrou-me. Boa tarde, começou, sem papel nas mãos. Dizem que os bombeiros são treinados para falar pouco e fazer muito. Concordo. Mas hoje falar também é fazer. Houve um murmúrio breve, de aprovação. Ele inspirou, firme. Quando as chamas sobem, aprendemos a ler o vento, a escutar a madeira, a contar segundos. Aprendemos que cada minuto tem peso. E, nestes meses, aprendi outra coisa, que a cidade não se sustenta só em paredes, sustenta-se nas pessoas que dizemos meu. Os meus colegas. Os meus vizinhos. E, o meu João. O meu nome ali, perante todos, veio simples, limpo, sem dramatizações. Senti a sala mudar de temperatura, não de choque, mas de atenção. Miguel prosseguiu. Houve dias em que o descanso foi curto e as palavras, mais curtas ainda. Houve noites em que a cidade parecia maior do que nós. E, ainda assim, quando voltava, havia alguém que segurava o que eu não podia segurar. Não falo de panos, nem de água, falo do que nos mantém direitos quando o ruído nos quer dobrar. Sorriu-me. O coração bateu-me no peito como se também procurasse um microfone. Agradeço à corporação, à cidade, às famílias que esperam com paciência. E agradeço ao João, que me lembrou que a coragem não é só entrar num prédio, é entrar numa vida e ficar. Hoje, quero retribuir. Não com flores, não com promessas vagas. Com um convite. O público inclinou-se para a frente. Miguel respirou fundo, endireitou os ombros, nesse momento, a porta lateral do pátio rangeu. Uma figura familiar atravessou discretamente o espaço, o Sr. Álvaro. Trazia um casaco ao ombro, a pressa de quem não quer perder um acontecimento. Detetou-me na fila e depois viu Miguel ao microfone. O seu olhar hesitou, não no escândalo, mas naquele cálculo frio de quem mede as coisas com réguas conhecidas. O velho medo correu pela espinha, tão automático quanto respirar. Miguel viu também. A pausa foi mínima, mas eu reconheci. O instante que quase quebrava o limite. A sala suspensa. O passado a tentar puxar a fita para trás. Ele não recuou. O meu convite é este, retomou, a voz mais clara do que antes. João, queres continuar a construir comigo? Não apenas dividir uma casa, mas ser casa. Perante quem aqui está e quem aqui não está. Sem meias luzes. Sem portas entreabertas. A plateia ficou num silêncio de vidro, pronto a estalar. Levantei-me devagar, sentindo o chão firme. Atravessar aquelas filas pareceu menos uma caminhada e mais a confirmação de um caminho que já vínhamos a fazer há meses. Subi o primeiro degrau. Miguel baixou o microfone e estendeu-me a mão. Segurei-a. Quero, disse, sem cerimónias. Quero ficar e quero ser visto a ficar. Não houve explosões de som, houve primeiro um respirar coletivo, e depois aplauso, desses que nascem meio incertos e ganham coragem no próprio ato de aplaudir. Colegas de Miguel sorriram, alguns assobiaram com alegria leve, familiares ergueram telemóveis. A chefe de divisão acenou, cúmplice. Senti a mão do comandante no meu ombro, breve, cordial. O Sr. Álvaro, na lateral, baixou os olhos para o chão, surpreendido por a sala não ter desabado com o nosso gesto. Não houve confronto, não houve palavra dura, houve aquilo que mais o desarma, normalidade. Miguel voltou ao microfone apenas para concluir. A cidade resistiu. Nós também. Obrigado. O aplauso agora foi inteiro. Alguém ligou a música, as crianças correram entre cadeiras, os veteranos bateram costas nos mais novos, esse código simples de reconhecimento. Descemos do estrado. Não houve grandiloquência, não houve anais. Houve mãos dadas e uma paz nova, como quem, depois de muita fumaça, encontra o primeiro ar limpo. Mais tarde, já no pátio, alguns vizinhos aproximaram-se. Dona Teresa, do terceiro esquerdo, ofereceu-nos pastéis que tinha trazido numa caixa de metal. Para adoçar o que já está doce, disse, com aquele sorriso de quem não pede licença para gostar das pessoas. 2 colegas de Miguel contaram anedotas de quartel, leves, e um deles perguntou-me pelo meu livro. O protagonista já encontrou o que procurava? Quis saber. Encontrou o caminho, respondi. O resto escreve-se vivendo. Quando a cerimónia terminou, a luz do fim da tarde esticou as sombras como fitas no chão do quartel. Ficámos para trás, recolhendo papéis, despedindo-nos dos últimos convidados. Ao passarmos pelo portão, vimos o Sr. Álvaro parado na esquina. Não fugiu do encontro. Aproximou-se com um aceno curto. Boa tarde, disse, olhando-nos de frente.
Não costumo perceber de discursos, mas foi bonito. E, bem, se precisarem de alguém para regar as plantas quando forem de férias, eu moro ao lado. Sorri. Miguel também. Obrigado, Sr. Álvaro, respondi. Não era absolvição, nem revanche. Era um aceno para a vida que segue. Caminhámos rua acima. Lisboa parecia outra, mas era a mesma, era nós que mudáramos a forma de anotar. As janelas abertas devolviam o som de talheres, rádios antigos, conversas de final de dia. O fogo tinha ficado para trás, a cidade ardia agora de outra maneira, uma braça calma no peito de quem a habita. Sabes o que mais me surpreende? Perguntou Miguel, quando a nossa rua apareceu, limpa, as pedras ainda mornas. O quê? Como às vezes a coragem não é levantar a voz, é mantê-la igual quando querem que trema. Parei, puxei-o levemente para mim, e ficámos uns segundos encostados ao muro baixo que separa a calçada de um pequeno jardim. E como às vezes a liberdade não é um grito, é continuar a caminhar de mãos dadas, acrescentei. Rimos. Não do mundo, mas com ele. Subimos as escadas do nosso prédio, ouvindo passos nos outros andares. No patamar, um vaso com manjerico que a vizinha deixara com um bilhete, para perfumar a varanda. Bem-vindos. O gesto ganhou o peso de um decreto íntimo. Entramos. Na sala, o ar tinha a neutralidade dos lugares prontos para serem preenchidos. Miguel pousou o convite da cerimónia no aparador. Eu abri a janela, e o cheiro da noite, agora limpo, entrou. Não falávamos, mas havia uma conversa inteira naquele silêncio, a da escolha repetida, a de quem, todos os dias, se pergunta continuemos, e responde sim. Peguei no portátil, mais por hábito do que por necessidade. Ele sentou-se na cadeira junto à janela. Vais escrever? Perguntou. Talvez. Sobre hoje? Sobre o que vem depois de hoje. Miguel encostou a cabeça, olhos meio fechados, o corpo finalmente em descanso. Amanhã tenho turno cedo, disse. Eu acordo contigo. Não é preciso. Eu sei. É por isso mesmo. Ficámos a ver a noite instalar-se por completo. Do lado de fora, a cidade assentava as mãos no colo, satisfeita por ter sobrevivido. Do lado de dentro, nós dois aprendíamos o ritmo de uma casa construída sem esconderijos, portas que se abrem sem ranger, passos que não correm para fugir, palavras que não pedem desculpa por existir. Antes de apagar as luzes, recebi uma mensagem, reunião de condomínio daqui a 2 semanas. Assunto, melhoramento do sistema de emergência e treino de evacuação. Mostrei a Miguel. Ele riu. Olha a cidade a aprender. Respondi com um lá estaremos. E percebi que é assim que se vence, não num momento grandioso, mas em muitos pequenos, acumulados, que escolhem a vida aberta ao invés do medo. A cerimónia tinha sido um gesto público, o resto, sabíamos, seria a prática íntima da liberdade. E era isso que eu queria escrever. E era isso que nós queríamos viver. Fechámos a janela. A noite ficou do lado de fora, sem ameaças. A casa ficou do lado de dentro, inteira. E nós, no centro, não como quem resiste ao mundo, mas como quem o acolhe. Porque a cidade que sobrevive é a que aprende a amar. E o amor que sobrevive é o que se deixa ver.